Galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a formação dos blocos econômicos. Qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro, quero que você entenda a analisar o processo de formação desses blocos econômicos na imersão ali daquele momento da globalização, início ali da década de 1990, tá? Depois, é legal a gente identificar os tipos de blocos econômicos, né? A gente vai ver que os blocos econômicos, eles possuem graus de integração, né? Cada bloco econômico que você com certeza já ouviu falar, eles estão integrados de uma maneira. É isso que a gente vai entender aqui. Legal? Bom, começando aí por essa análise, né, da formação dos blocos econômicos dentro desse contexto da globalização. Primeiro, entende que os blocos econômicos eles são bastante antigos, né? Vamos colocar assim. Eles vão surgir ali no pós-Segunda Guerra Mundial, no momento em que alguns países, né, sobretudo ali dentro da Europa, saíram completamente destruídos, né? Isso possibilitou a formação, né, ou melhor, a cooperação, né, a ajuda mútua. Claro que devido à instauração, né, daquele momento de Guerra Fria, com os planos de reestruturação econômica, tanto o Plano Marshall como o Plano Comecon, possibilitaram, né, o financiamento para esses acordos e tudo mais. Tá? Então vai surgir dentro da Europa, Luxemburgo, Bélgica, eles vão criar o Benelux, tá? Em 1944. Exatamente ali já se formava o primeiro bloco econômico, que algum tempo depois viria a ser o bloco da União Europeia, tá? Que é o bloco mais antigo que a gente tem e o mais, vamos dizer assim, fortalecido, tá? Economicamente. Com o processo de globalização, a gente começa a perceber a ampliação e o fortalecimento, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. A gente sabe que com o processo de globalização, ele vai possibilitar, através das tecnologias, né, através da revolução técnico-científica e informacional que vai ocorrer no mundo, né, então vai possibilitar a ampliação, a intensificação dos fluxos econômicos, dos fluxos de pessoas e tudo mais. Legal? Então, a partir desse momento, de 1990, vamos colocar assim, a gente começa a perceber a formulação, né, de diversos blocos econômicos. Por isso que a gente fala aí de uma ampliação e de um próprio fortalecimento, sobretudo nas questões econômicas. Tá? Os objetivos dos blocos econômicos eles são variados, né? Por isso que a gente fala de diferentes níveis de integração. Eles podem ser tanto de uma maneira que possibilite o livre comércio, né? Ou seja, apenas mercadorias podem circular, outros pretendem apenas reduzir tarifas, né, taxas alfandegárias, outros podem permitir, né, ir um pouco mais além, aprofundar essa relação, permitir que, além de mercadorias, além de redução nas taxas, pessoas circulem livremente. Tá? Então é isso que a gente vai ver mais para frente. Outro ponto importante que alguns autores colocam para a gente é o seguinte: a formação dos blocos econômicos dentro desse contexto da globalização, eles, além do mais, né, além de permitirem um intenso processo ali de cooperação, né, vai permitir também um processo de fragmentação. E aí, por que ele coloca fragmentação se a gente viu que a todo tempo a globalização permite uma maior integração? Porque vejam bem, nem todos os países eles vão estar de acordo, né? E nem todos os países eles vão estar cooperando dentro deste bloco econômico. Então, por isso que a gente fala de um momento de fragmentação, né? Uma vez que são impostas as barreiras alfandegárias, né? E aí pode ser de maneira simples, né? Você pode aumentar o imposto, você pode barrar essa mercadoria ali por ser de outra origem, enfim, né? Então essas imposições nas barreiras alfandegárias acabam criando ali um processo de fragmentação, né? Ainda que a gente esteja num ambiente globalizado. Legal? Bom, falando um pouquinho desses graus de integração, né? Trouxe para vocês aqui de uma maneira bem resumida, que é isso que você precisa saber, tá? Entender qual é a principal característica desse nível de integração, ou do grau de integração, e vamos exemplificar ali com algum bloco econômico que com certeza você já tenha visto. A primeira, né, alguns autores colocam aí a zona de preferência tarifária. A zona de preferência tarifária ela é a forma de integração mais básica que existe. Tá? Ela apenas vai reduzir, né, algumas tarifas. Tá bom? Isso não vai impedir que essas tarifas elas sejam abolidas, ou seja, elas deixam de existir. Apenas você tem uma redução. Tá? Um exemplo
uma cooperação, né, de países que estão dentro dessa zona é a ALAD, tá? Que é a Associação Latino-Americana de Integração. Tá? Ou seja, é uma integração que existe aqui entre os países da América Latina. A segunda, né, já é um nível mais avançado, que é a Zona de Livre Comércio. Ainda assim, é um nível de integração um pouco mais básico. Por quê? Vai eliminar as tarifas internas entre os países membros, tá, deste bloco econômico, mas eles não vão adotar uma tarifa externa comum. Tá? Ou seja, apenas tem a eliminação de tarifas. E isso possibilita o quê? O livre comércio entre os países. Um exemplo é o NAFTA, né? Que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Canadá, Estados Unidos e o México. Você não tem ali uma cooperação, né, complexa. Apenas você tem uma cooperação para circular livremente o comércio. Legal? Bom, depois a gente tem a União Aduaneira. A União Aduaneira já começa a complexificar um pouco as relações. Tá? Você vai ter aí a eliminação de tarifas internas e também a implementação de uma política externa comum, né? Que seria ali a tarifa externa comum. Ou seja, você vai adotar, né, uma tarifa comum para os países que estão tentando fazer alguma importação de mercadorias ali. Bacana? Bom, como exemplo, a gente tem o Mercosul, tá? Que é esse importante bloco econômico aqui da América do Sul, onde o Brasil tem um grande destaque. Ah, beleza, né? O que significa aí Mercosul? É Mercado Comum do Sul. De fato, o Mercosul, se a gente for estudar, né, se você for estudar aí a relação profunda do Mercosul, a história, você vai ver que o grande objetivo dele é chegar ao nível de Mercado Comum do Sul, do qual ele leva o nome, tá? Sendo que ele ainda não atingiu esse nível. Pode ser que daqui a alguns anos atinja. Enfim, é algo que a gente precisa estar atento a essas geopolíticas da América do Sul. O outro nível de integração é o mercado comum, e aí já é um nível mais avançado ainda. Tá? E aí, se vocês observarem, cada nível de integração, cada vez que vai se aprofundando, ele vai contemplando aqueles níveis do qual foi passado. Tá? Então, o mercado comum do Sul ele tem características da zona periférica tarifária, da zona de livre comércio, da união aduaneira. Tá? E aí, qual é a grande característica dele? É você permitir aí a livre circulação de fatores de produção. O que seria isso, galera? Seria pessoas, seria trabalho e seria o capital, o dinheiro. Tá? E aí, vejam bem, qual é o grande empecilho, né, dessa questão do mercado comum do Sul? É que você tem um esforço muito grande para estar unificando algumas políticas. Né? E isso pode esbarrar em alguns problemas internos de determinado país. Legal? Mas vejam bem, o grande comum ali do mercado comum, né, é exatamente você integrar cada vez mais, né, os fatores produtivos. Então, a pessoa que ela reside em algum país, ela pode ir trabalhar no outro tranquilamente, né? Não existe nenhum empecilho tão grande aí. Sendo que os países eles não têm uma igualdade, né, econômica. Então, isso pode gerar uma discrepância, tá? E isso pode não dar certo, essa relação. Bom, e por último, a gente tem a união econômica, né? Alguns autores também colocam isso aí como união econômica e monetária. Legal? Qual é a grande característica dessa? Ela tem ali relações para além do mercado comum. Então, envolve todos os fatores de produção, tá? Que seria ali o trabalho, o capital e as próprias pessoas, né? Elas podem circular livremente. Além disso, você tem uma harmonização política econômica. O que eu quero dizer com isso? Né? É quando você tem os países interagindo muito bem, né? Falando o mesmo idioma, vamos colocar assim, com a adoção dessa política econômica. E aí o grande diferencial dessa união econômica e monetária é adotar uma moeda única. Tá? Eu tenho a adoção de uma moeda única. E aí, como exemplo, que a gente pode citar de um bloco, né, da União Econômica, é a União Europeia. Tá? Que é o bloco no mais alto nível de integração, que é a União Econômica e Monetária, né? Tem a adoção de uma moeda única, que é o euro, e o mais interessante é que nesse nível de integração você já tem aí a criação de instituições, né? Instituições supranacionais. Qual é o grande objetivo dessas instituições supranacionais? É exatamente promover essa política econômica mais harmonizada. Então eu posso ter a criação, né, de banco,
um banco da União Europeia, isso existe, né? Posso ter aí organismos, né, que vão contribuir para essa e favorecer cada vez mais a integração. Legal? Bom, aqui tem outras formas, né, de integração. A gente tem a APEC, né? A APEC, ela não se torna, né, um bloco econômico, ela está no nível ali de cooperação, tá, galera? Cooperação e acordos também podem ser estabelecidos nessas outras formas de integração. No caso da APEC, a gente tem aí um conjunto de acordos bilaterais. O que seria acordos bilaterais? Ou seja, os dois lados eles saem ganhando, tá? E aí lembrando, o grande objetivo é de fato você promover uma integração econômica e comercial também. No caso da APEC, essa integração ela está ali em torno dos países da orla do Pacífico. Tá? E a gente pode citar ali a China, os tigres asiáticos, né? O Japão, a Austrália, Estados Unidos, enfim, e alguns outros países latino-americanos. Depois a gente tem a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, tá? E aí lembrando, austral que significa hemisfério sul, tá? Então se vocês observarem o mapa aí, vocês vão ver os países que fazem parte, né, dessa Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Tá? É sobretudo ali o que a gente chama de Cone Sul da África, tá? Que é exatamente essa pontinha aí do hemisfério sul. E o grande objetivo, né, de fato, é você desenvolver, tá? Essa região, sobretudo para eliminar, né, e reduzir as barreiras aduaneiras e promover uma integração econômica também. Esse bloco ele tem como líder, né, a África do Sul, tá? Acaba se tornando um bloco de maior expoência dentro dessa região, até porque a África do Sul é um país que se destaca dos demais países do continente africano, exatamente porque é um país até que ele tem um bom desenvolvimento econômico. No período da Guerra Fria, ele sofreu bastante influência, tá, norte-americana. Sendo que acaba se tornando, né, essa região como um todo, acaba se tornando uma região muito dependente de investimentos externos, sobretudo no que tange à tecnologia. Tá? Outra forma de integração, o Pacto Andino. O Pacto Andino ele se constitui como uma zona de livre comércio, tá, entre todos os integrantes que fazem parte aí dessa comunidade andina. E aí vocês podem observar no mapa o que a gente está chamando de comunidade andina. Tá? Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Depois ali em cima a gente tem o símbolo, tá, do que seria esse pacto andino. E o que é interessante é que alguns países eles podem adotar acordos com outros blocos econômicos. Podem fazer parte da comunidade andina ou do pacto andino, mas eles também podem fazer acordos como outros, que é o caso do Chile. Tá? O Chile não é um membro do Mercosul, mas ele pode se tornar um membro associado, né, vamos dizer assim. Ele não é efetivo. Tá? Bom, depois a gente tem a Unasul, tá? A Unasul, na verdade, toma cuidado para não confundir com o Mercosul, tá, galera? Mercosul é um bloco econômico. A Unasul nada mais é do que mais uma forma de integrar os países da América do Sul. E aí, lembrando, nem todos os países da América do Sul fazem parte do Mercosul, tá? Já na Unasul, não. A Unasul é uma cooperação, tá, em que visa e tenta promover uma maior integração entre todos os países da América do Sul, como vocês podem observar aí no mapa. Tá? Agora, em algumas décadas, né, passadas, alguns presidentes de algumas nações sul-americanas, né, não concordavam, né, com uma integração de um bloco econômico chamado de ALCA, né, que seria a Área de Livre Comércio entre as Américas. E aí pegaria América do Norte, América Central e América do Sul. Então eles vão promover essa política de integração somente do sul-americano, dos países das nações sul-americanas. Então cria-se então a Unasul. Tá? Agora vejam bem, essa cooperação, né, da Unasul visa sim fortalecer as relações do próprio Mercosul. Legal? Bom, e aí sim pode chegar ao nível de mercado comum do Sul. Agora, outro ponto interessante de analisar essa cooperação da Unasul é exatamente a relação, tá, que um país tem, que no caso é o Brasil, em adotar e aproximar com alguns países da América do Norte, que no caso a gente está falando dos Estados Unidos.
Então, essa tendência, né, dos países da América do Sul estreitar as suas relações com os países da América do Norte, né, pode criar barreiras, pode criar empecilhos para essa integração do Unasul. Então, isso é uma tendência que pode estar ocorrendo nos próximos anos. E aí pode criar relações de fragilidade para essa maior integração dos países sul-americanos. Bom, galera, finalizamos por aqui. Obrigado. Até a próxima.